Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Mais um Espaço Mulher das ISTV Ijuí, com o apoio da Panificadora Grano Santo, da Ótica Ijuí, Salão Beleza Humana, Charliene Menchik, osteopata, Fazenda Bom Sucesso, Sabor de Casa Restaurante e Laçador Supermercados. Quero aproveitar e convidar você para baixar o aplicativo das ISTV Ijuí aí no seu celular, nos assistir pela TV Noroeste e pela TV Telecom também da região de Palmeira das Missões e nos acompanhar pelas nossas redes sociais, o YouTube, o Face e o Instagram, do qual o Zalmir Soares, que é proprietário das ISTV Ijuí, jornalista e repórter, sempre está atualizando esses canais para que você fique por dentro de todas as notícias de Ijuí e da nossa região. Ainda estamos dentro do mês de março, mês da mulher. Então hoje eu convidei duas mulheres excepcionais para estarem conosco aqui no programa. E nós vamos conhecer um pouco mais hoje sobre a APECAM, através das nossas convidadas. Falar sobre essa organização sem fins lucrativos, né? Que ajuda, que acolhe, que auxilia, que presta assistência àquelas pessoas com câncer, né? Portadoras do câncer e também de seus familiares, que tocam profundamente o coração da gente, né? Quando a gente recebe aqui no Espaço Mulher pessoas que se dedicam a outras pessoas, mulheres principalmente, que ajudam outras mulheres e que auxiliam a nossa comunidade e a comunidade vizinha. Então eu quero apresentar a vocês hoje a Simone Tomé, que ela é assistente social, e também a Flávia, que ela é Zene, né, Flávia? A Flávia Zene, que é psicóloga junto à APECAM e junto com outras pessoas também desenvolvem lá um lindo trabalho, como eu falei anteriormente, né, junto com outros colaboradores. E sejam muito bem-vindas, então, ao Espaço Mulher, ao programa dedicado às nossas mulheres. Boa noite, Adri, boa noite às pessoas que estão ouvindo o programa. Para nós é uma satisfação estar aqui conversando contigo, né, sobre o trabalho que a APECAM realiza, que é um trabalho de grande relevância para a comunidade. Boa noite. Esse espaço é muito importante para a gente poder estar levando para toda a nossa comunidade as informações sobre a APECAM. A gente sempre fala que o trabalho que a gente realiza ele é muito bonito, mas a gente gosta, né, de deixar assim que além de muito bonito, ele é um trabalho muito necessário para a nossa comunidade, ele é de grande impacto para aquelas pessoas que estão realizando o tratamento oncológico e por isso para nós é de tamanha importância poder estar alcançando mais pessoas que venham nos conhecer. Isso é tão importante para a gente também, para a comunidade, para a população, né? Porque muitas pessoas ainda, por mais que a gente ache que sim, mas muitas pessoas ainda não conhecem a APECAM. Né, não sabem qual é a função da APECAM, como a APECAM funciona. Então, primeiramente, eu vou perguntar para vocês o que é a APECAM, né? Como é que surgiu a APECAM e qual é a missão da APECAM? Então, Adri, a APECAM, nós somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. O nosso trabalho ele iniciou em Caxias do Sul, com um grupo de amigos que visitavam os hospitais lá da região e perceberam a dificuldade das pessoas em tratamento oncológico. Esse grupo, então, em 2005, eles fundaram aqui no Rio Grande do Sul, né? Em Caxias. Deixa bem claro, ó, Rio Grande do Sul. Caxias do Sul. E, então, em 2005, eles se reuniram, eles já trabalhavam antes, né? Mas, então, foi fundado em 2005. Eles iniciaram o trabalho de acolhimento, né? Hoje a gente já tem 15 unidades, né, onde a gente oferece refeições, hospedagem, suplementos, tudo de maneira gratuita, tá? Que não tem custo para as pessoas portadoras, então, do câncer e que fazem um tratamento oncológico, tanto do sexo feminino, como do sexo masculino, como crianças e adultos, crianças e adultos. Isso. E familiares?
Sim, nas nossas casas a gente sempre solicita que as pessoas, dentro do possível, claro, né, venham com um acompanhante. Até porque também as instituições de saúde, né, nós somos a instituição de assistência social, mas as instituições de saúde, os hospitais, eles solicitam também que as pessoas tenham um acompanhante em questão do enfrentamento que eles vão estar vivenciando, né? E a pessoa fica muito sensível, né? Isso. Para ter alguém que apoie também, além de vocês, claro que tem também este papel, mas um familiar se torna mais próximo da pessoa, né? Sim, Adri. O acompanhante, é bem importante que ele esteja junto, né? E a gente atende o usuário, a pessoa que está em tratamento e o acompanhante. O serviço da Flávia, que é o serviço de psicologia, ele se estende às vezes não só a um acompanhante, né? Uma pessoa aliada ao usuário. Às vezes são mais pessoas, às vezes são 2 filhos, um filho e uma mãe, né? Conforme a necessidade que a família entende que necessita do atendimento psicológico, né? Até mesmo também, provavelmente, né, Flávia, do grau desse atendimento, porque às vezes a pessoa precisa, por exemplo, citamos essas pessoas que são de fora de Juí, né, porque vocês também atendem pessoas aí da nossa região, as mesmas que são atendidas junto ao Hospital do Câncer aqui, né, do HCI, do Instituto do HCI, né, então são pessoas também do redor, né? E como é que é transporte, a tua assistência como psicóloga, né? Fala um pouquinho pra gente conhecer como é que funciona isso, como é que você trabalha nesse sentido com essas pessoas, então. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem mensalmente uma média de 600 a 700 cadastros ativos, né? Mas é isso que a Simone falou, né? A gente não atende só as 600 pessoas que estão cadastradas, né? São 600 famílias. Porque é isso, a gente acolhe o todo, a gente sabe como o tratamento oncológico ele vai afetar de forma direta não só o paciente, mas os seus familiares, porque vão existir mudanças de hábitos, mudanças alimentares, mudança na rotina, são muitas mudanças que envolvem aquelas famílias, né? Muito enfrentamento. Exato, diferente, né? E às vezes a pessoa que está com o diagnóstico é aquela pessoa que conduzia toda a família, né? E aí quando ela se depara numa realidade de ter que se deslocar do seu município, enfim, para vir realizar o tratamento, a família acaba ficando desassistida também, né? Então, ali na PECAM eles têm essa possibilidade. A gente tem uma organização, eu sempre digo que ele é um atendimento de apoio, não é terapia, porque não teria como, são muitas pessoas, né? Não teria como a gente dar esse suporte a todas elas, mas elas têm essa possibilidade de ter um atendimento de apoio. Então, sempre quando elas realizam o cadastro com a assistente social, logo em seguida elas são passadas para um acolhimento, né? E é nesse acolhimento que eu vou poder visualizar quais as demandas individuais de cada novo cadastrado nosso, né? Se daqui a pouco aquela pessoa ela tem uma necessidade de ter um acompanhamento psicológico mais de perto, mais rigoroso, toda semana, 1, 2 vezes por semana, eu vou estar encaminhando para o município, né? Para que o município acolha. Ou, né, se essa pessoa vai estar por um período aqui em Ijuí, ou se ela é de Ijuí, né, eu consigo organizar esse atendimento de apoio, né, para com elas ou com o familiar, se for preciso. Até porque, como citou a Simone, né, e você citou também depois, 600 pessoas, né? Simone citou, às vezes não é só um acompanhante, às vezes a necessidade, a família quer estar junto, quer estar presente nesse tratamento, quer acompanhar, então já não são 600 pessoas, podem se tornar 1.800 pessoas. Né? Sim, Adri, o total porque tem os atendidos, então, que são esse número em torno de 600 a 7 pessoas, e tem os atendimentos, né, que sempre ultrapassam 1.500, 1.600, 1.800. Hoje, por exemplo, a gente serviu 56 refeições na casa, de almoço, né, 56 almoço, E todos os dias tem esta rotina, ou 30, ou 50, ou 100...
A gente serve em torno de 150 refeições diárias, né? Hoje é um dia que ela vai passar de 180 provavelmente, porque a gente nossa casa aqui tem capacidade para acolher 36 pessoas, a gente está com a casa cheia, então só em refeições da casa já passa de 150. E a gente também oferece refeições, Adri, para as pessoas que estão em trânsito, sabe? Que eles vêm para Ijuí de manhã, mas eles só vão voltar para casa de tarde, final da tarde, início da noite, né? Em função de que eles vêm com pessoas que às vezes têm outras demandas de outras áreas da saúde, né? Sendo que Ijuí é um polo para tratamento de saúde de várias áreas. Então, enquanto eles aguardam na PECAM e recebem as refeições. Da mesma forma que as pessoas que ficam hospedadas em outras pousadas, né, que tem aqui no entorno dos hospitais, sendo paciente oncológico, vai estar realizando as refeições lá na PECAM. Então, por isso que esse número de refeições, ele é crescente, assim, né? E vocês têm que dar conta de tudo isso. Então, durante um dia, claro que a gente entende, sabe que não é somente vocês, mas vocês fazem parte dessa equipe, né? Todos os dias você tem que estar preparada para atender no mínimo 60, 70 pessoas, com refeições, às vezes até 3 refeições diárias. Sim, Adri. E totalmente, lembrando que isso é totalmente gratuito, mediante uma consulta, mediante a pessoa ser a portadora, mediante ela fazer então um cadastro, como você citou, né? E além disso, né, além das refeições, da hospedagem, a gente tem uma rotina que a gente executa no dia a dia com os nossos usuários. Com o cuidado para que aqueles que estão hospedados conosco não fiquem com um tempo muito ocioso, né? Ou às vezes eles acabam ficando muito no quarto, né? A gente busca, deitado. A gente busca para que isso não aconteça, porque é importante que eles tenham esse movimento, uma interação. Isso. E para aqueles que são de Ijuí também, que ou já são aposentados ou estão afastados do trabalho por conta do tratamento, para que eles também possam inserir algo novo na rotina. Então, nas terças de tarde, eles têm grupo terapêutico comigo, né? Que a gente realiza... com várias pessoas daí? Com várias pessoas, isso. Até hoje a gente está falando ainda sobre o mês da mulher, né? Até nessa terça, eu reuni só as mulheres que estavam lá na casa para poder fazer uma conversa legal, com elas, assim. Então, a gente tem esse olhar, né? Tanto o público de Ijuí, quanto aqueles que estão hospedados conosco. Nas quartas-feiras de tarde, a gente tem um novo projeto que a gente deu início agora no mês de março também, que se chama Vida Plena 60+, que ele é um projeto só para pessoas idosas. Acima de 60 anos. Isso, porque a gente foi percebendo ao longo do tempo que às vezes essas pessoas acabam tendo ou uma resistência em sair de casa, ou quando elas vinham para as nossas atividades, às vezes elas apresentavam algumas dificuldades, por conta da idade mesmo. Então a gente viu a importância de, quem sabe, fazer um programa que fosse específico para essas pessoas. Então, deu início agora no mês de março e está sendo muito legal, assim, o retorno que a gente está tendo dos nossos usuários desse momento. Ontem a gente levou eles num show de mágica, né? E muitos nunca tinham ido num espetáculo, nunca tinham entrado num espaço que era um auditório, então o relato deles, assim, foi algo... Incrível, exatamente. E nas quintas de tarde, então, temos algumas oficinas de artesanato, geração de renda, de culinária, né? Então, essas atividades a gente também propõe na nossa rotina e no nosso dia a dia em benefício aos nossos usuários. E, por exemplo, essas 2 atividades que você citou agora, elas são desenvolvidas lá dentro com as pessoas que estão naquele momento lá, ou, por exemplo, as pessoas daqui que estão em tratamento e que elas querem participar, elas também podem, por exemplo, se elas não estão naquele determinado momento lá, elas podem ir até, se direcionar até lá e participar, e ser feito esse convite para essas pessoas também, até porque, como você falou, para interagir, né, para procurar colocar essas pessoas numa atividade diferente. Sim, essas atividades não são só para aqueles usuários que estão utilizando da casa de apoio, né, mas para aqueles usuários que estão em trânsito em Ijuí ou os que moram, residem aqui em Ijuí, eles podem, a gente sempre faz o convite, né, então as portas da PECAM ela sempre vai estar aberta para que eles venham participar dessas atividades, porque a gente entende, assim, a importância e o impacto positivo que elas geram na vida dessas pessoas.
E aproveitando então esses dois projetos que são projetos, né, novos, assim, que a Flávia citou, Simone, vamos citar esses outros projetos tão lindos também, né, que a PECAM tem e que nós, como comunidade, como pessoas, também podemos somar e ajudar nisso, né? São pequenos detalhes ou mudanças na nossa rotina que a gente pode fazer a diferença para vocês também, né? Sim, Adri, a PECAM, a gente se mantém com o apoio da comunidade, né? Então, desde 2005, a gente completou esse mês da mulher, mês do aniversário da PECAM, 21 anos, né? Foi semana passada, na quinta, né? Na quinta-feira, a gente teve um dia de visitações, né? Onde foi algo pensado e que bem importante também, né, Adri? Porque às vezes as pessoas ouvem falar em APCAM, né? Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Mas o que é, como é que faz, né? Como é que funciona, como é que se participa, como é que se ajuda, como é que se soma a essa entidade, né? Às vezes realmente a gente não sabe. Sim. Aí pensando então que a gente tem vários apoiadores, né? Várias pessoas que são nossos contribuintes, que nos apoiam, que estão junto com nós nesse trabalho, a gente então promoveu um dia de visitação, né, onde várias pessoas que já são nossos apoiadores há muito tempo não conheciam o nosso trabalho. O espaço. Né? Então essas pessoas visitaram nós e puderam visualizar assim, a casa no todo, né? Tudo que a gente desenvolve lá de atividades, a gente tem lá um brechó que é contínuo, puderam também conversar com usuários, né? E isso é importante, porque causa um outro impacto, né? Uma coisa é as pessoas estarem aqui nos ouvindo falar da PECAM, mas quando elas vão lá conhecer o espaço, elas têm uma outra dimensão do que é o nosso trabalho. E eu ainda digo, e quem usa o trabalho, né, é que vai ter a dimensão real, assim, do que é o trabalho da PECAM, porque a gente desenvolve com muito afinco, muito amor, muita dedicação. E tem que ter, né, porque é um trabalho grandioso, né, vocês abraçam muita coisa dentro da PECAM, né, muitas pessoas e muito trabalho também, como vocês acabaram de citar, né, então tem que ter muito afinco mesmo e tem que estar disposto a isso, né, que não é para qualquer pessoa, né, só para mulheres mesmo, assim, ó, né, mulheres fortes, mulheres de garra. Sim, e aí então dentro disso, Adri, a gente quando recebe o retorno dos usuários, sabe, é muito gratificante, né? E as pessoas que estiveram com nós lá nesse dia, que foram conhecer o nosso espaço, também saíram mais seguras, sabendo que realmente, né, está acontecendo lá dentro. O que está acontecendo com o recurso que aquela pessoa disponibilizou para nós desenvolver o nosso trabalho, né? Então isso foi bem importante, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era levar. E foi a primeira vez que vocês fizeram isso, ou vocês costumam fazer isso anualmente ou semestralmente? Não, a nossa casa ela é aberta para visitação sempre, não precisa agendar horário, nada. Mas foi a primeira vez, desde os 2 anos que eu estou lá, que a gente teve esse dia de visitação. Né? Foi um dia especial, dia especial. Já também vindo a comemorar esses 21 anos da PECAM no Rio Grande do Sul. Exato. Mas vou ressaltar assim que a casa ela está sempre aberta, sempre quando alguém vem trazer alguma doação, alguma contribuição, até mesmo a tampinha plástica, a gente convida, querem entrar, querem conhecer o nosso espaço, né? Isso faz toda a diferença para essas pessoas verem o quanto o trabalho da PECAM é um trabalho sério, né? Essa situação das roupas, né, que vocês têm lá, então esse brechó, que ele é contínuo, já é também um outro projeto de vocês, né? O brechó, Adri, a gente recebe as roupas, o que as pessoas que estão em tratamento não fazem uso, né, porque às vezes é comum acontecer das pessoas saírem das suas cidades achando que vai ser só uma consulta e precisarem ficar, né? Então, às vezes não traz nenhuma muda de roupa. Acho que na maioria das vezes, né? Porque a pessoa não quer vir com aquele sentimento, eu vou ficar, não vai dar certo, não, eu vou chegar lá e logo no final do dia eu vou voltar, né? Isso. E aí então a gente atende, né, essa necessidade urgente que eles têm. E o que resta, então, a gente comercializa, né, com valores simbólicos, assim, R$3, R$5, mas que para nós faz uma grande diferença,
né? Porque é com esse recurso que a gente mantém as nossas despesas dos perecíveis, né? Que tem que ser comprados e adquiridos quase que diariamente. Isso, né? Os não perecíveis a gente tem arrecadação nos mercados que a gente recebe. Também é um projeto, né? Hoje a gente teve uma arrecadação também que chegou pra gente, né? Que como a gente atende vários municípios, sempre vai ter alguém que foi atendido por nós, que vai mobilizar alguém lá na comunidade dele para estar fazendo uma arrecadação de tampinha, de alimentos e que vem nos trazer. Então a gente se mantém dessa forma, é muito gratificante ao mesmo tempo que às vezes dá aquele frio na barriga de como vai ser o próximo dia. Né? Mas a gente se mantém assim com esses recursos, né? A arrecadação de tampinhas é o nosso programa legal, onde a gente arrecada as tampinhas que são encaminhadas para o programa em Porto Alegre. A gente separa elas por cor e daí elas são encaminhadas. Mais um trabalho, além de receber, né, para ajuda, elas ainda separam e sai daqui prontinho já, né, gurias? A separação, Adri, ela acontece normalmente em Santa Maria, em Santa Maria e Uruguaiana, que são as casas que têm mais maiores espaço, né, para esse tipo de trabalho. Isso, mas a gente encaminha para lá, né? E a gente também tem a venda de camisetas, que é contínuo lá na casa. Tem as campanhas, né? Outubro Rosa e Novembro Azul é um momento que a gente vende muita camiseta, mas ao longo de todo o ano a gente tem a venda das camisetas. A gente tem a venda do que é produzido pelos usuários nas nossas oficinas, né? Que eles aprendem a prática, eles levam uma para eles e uma peça eles deixam para nós. E o que é produzido nessas oficinas aí? Algumas coisas assim para a gente poder ter, porque isso faz muito parte também, a parte psicológica da pessoa, né? Saber para onde direcionar e o que fazer, né? A gente promove oficinas então de confecção de cuias decoradas, panos de prato, tapetes, conforme também a habilidade deles, né? Eles têm uns que gostam mais, outros menos. A gente faz sempre uma oficina de culinária também, pensando que tem itens que vão melhorar a condição deles, mas também pode estar gerando alguma renda, né? Então, quer dizer, se eu preciso de um pano de prato, se eu preciso de um tapete, eu posso ir prestigiar vocês. Em vez de comprar, por exemplo, numa loja, um lugar, mudar um pouquinho, né? Essa rotina, isso que a gente faz sempre, e já está ajudando também com esse produto, então, porque não tem uma pessoa, uma mulher, uma casa que não precisa de um tapete, que não precise, né? Mesmo aqueles, mas eu não uso tapete porque suja. Mas um para entrada, né? Ou para o banheiro, ou então pano de prato todo mundo utiliza, né? Isso é bom a gente falar, para a gente poder conhecer isso. Eu mesma não sabia, né? Então, eu estou sabendo agora das camisetas, sim. Eu tinha esse conhecimento das tampinhas também, porque inclusive também fiz doação através da BPW Ijuí, né, que também é um grupo de mulheres. E pode continuar, então, eu só ressaltei assim para o pessoal poder saber que de outras formas existem também formas de ajudar, que não seja só com o dinheiro, né? Tem essa forma de adquirir aquilo que você precisa, que é feito lá, né? Que é confeccionado lá. Isso, a gente tem sempre então também uma ação ou outra de rifas, né? Tem a rifa estadual e tem a rifa local, regional, que é Ijuí, Santa Rosa, Santa Maria, Uruguaiana. E nesse mês agora a gente também está promovendo a ação de venda de pizzas, né? Comprei 2. A pizza da Pecan, ela já está na sua 11ª edição, né? São pizzas que a gente produz lá na Pecan. Ela é bem recheada, muito gostosa. A gente vai estar fazendo esse mês nessa ação calabresa, frango, mussarela e brócolis com bacon. Para as entregas serão dia 17, isso, né? As 16, entregas serão 17? 16 e 17 de abril. E 18. Né? Nesse momento também a gente convida que as pessoas que adquirirem as pizzas, claro, dentro do possível, que retirem lá na Pecan, ótimo. Né? Para estarem conhecendo a casa também. Olha só, é um convite então, né? Para adquirir a pizza, né? E também para conhecer, aproveitar e buscar e conhecer o espaço lá. Isso aí. Bem. E nós temos também
né? Já vou aproveitar dentro dos projetos aí, que ela estava me explicando o projeto da Nota Fiscal Gaúcha, que você opta, então, por ajudar ou auxiliar uma entidade e tem a opção de ser a APECAM, né? Você pode explicar para o pessoal que está com a gente como é que isso funciona, ou você, quem sabe, Flávia? Então, o programa Nota Fiscal Gaúcha, a gente iniciou ele em janeiro, né? A gente não tinha, a APECAM de Ijuí não tinha inscrição no Nota Fiscal Gaúcha, né? A gente está inscrito, então, desde janeiro. E o Nota Fiscal Gaúcha é aquele programa onde, quando você for comprar e dizer lá o número do CPF, você vai estar contribuindo com a APECAM, né? Mas, para isso, você precisa cadastrar no site do Cefaz, né? Onde vai ser realizado o cadastro e você vai estar indicando uma instituição de assistência social, no caso a APECAM Ijuí, pode estar indicando uma instituição de saúde, uma instituição de educação e pode também indicar outras associações assim que tem disponíveis, né? Que são cadastradas também. Aqui em Ijuí tem a Associação de Animais, que também é cadastrada. Então, não é aquele que você vai lá no mercado e diz que você quer beneficiar, né? Que isso acontece, o Stock Center aqui em Ijuí, né? Tem o troco solidário para a APECAM. E aí, o que acontece? É através da inscrição no programa. Então, é no momento que você acessa o site, que é o www.nfg, né, que é a Nota Fiscal Gaúcha.cefaz.rs.gov.br. É nesse momento que você opta por ajudar uma entidade e é nesse momento que você, então, clica para ajudar a APECAM, que daí automaticamente, no momento que você adquire algo e coloca o seu CPF, uma porcentagem já vai direto para a entidade, é isso, né? Isso, para a entidade que foi indicada. E para você que já tem o aplicativo, a gente conversava um pouquinho antes, tem alguma forma que a gente vai descobrir, né, mexendo lá, de entrar no aplicativo, então, e se não tem a APECAM como beneficiária, você pode optar por colocar, ou de repente já ajudou há algum tempo alguma instituição e agora gostaria de mudar, né, para poder ajudar a todas. Isso. Também pode ser feito isso, né? Isso, no site, daí não no aplicativo, né? Acessa o site e faz a indicação da APECAM Ijuí, porque tem outras APECAMs que também têm a inscrição no Nota Fiscal Gaúcha, né? Então, a gente pede que a comunidade de Ijuí, aqui da região, indique a APECAM Ijuí. Muito bem, e a gente sabe, né, que trabalhar com esse tipo de cuidados, envolvimento com saúde, com pessoas, com familiares, isso também transforma a nossa rotina, a nossa vida, né? E vocês, como mulheres, provavelmente são ou filhas, mães, donas de casa. Como é que vocês conseguem conciliar essas duas coisas? Duas não, porque é muito mais do que duas, né? Muito mais do que duas tarefas diárias, são N tarefas diárias, né? Como é que é isso, Flávia? A parte psicológica tua, por exemplo, né? Nessa situação de ser várias mulheres, né? E ter várias ações, vários compromissos. A minha experiência particular, então, eu sempre digo que a APECAM, ela me tornou mais humana. Eu sou formada há 9 anos e eu sempre exerci a clínica. Então, quando eu fui para a APECAM, eu nunca tinha tido esse contato mais direto com as pessoas numa situação tão frágil. Então, ela me possibilitou, assim, exercer um lado mais humano mesmo, do contato físico, porque às vezes eles vêm, eles querem um abraço e aí atenção, né? Exato, e aí tu vai acolher, né? Acolher aquela pessoa no sentido de poder dizer para ela, né, que vai ficar tudo bem, mas que talvez esse tudo bem não seja daquela forma que a gente espera que seja, né? Então, poder acolher e validar a dor, o sofrimento de cada uma dessas pessoas. E acho que no nosso dia a dia, né, Simo, a gente vai aprendendo a administrar, né? Porque a gente sempre trabalha muito, cada pessoa que é cadastrada, né, ela tem o númerozinho do cadastro lá.
mas a gente não vai tratar elas como um número, elas são um indivíduo único. A gente tem esse cuidado lá na nossa equipe de conhecer cada novo cadastrado, de chamar pelo nome, porque ele é um ser humano e é assim que devemos tratá-lo. Então, acho que a nossa vivência, ela é muito positiva assim, para a nossa vida pessoal também, em a gente poder ter esse contato e poder, assim, para além de uma atividade profissional, tá podendo fazer algo para o próximo, né? Pois é, você como psicóloga, né, como você disse, tem que ser muito humana, e nós somos humanos, né? Temos que ter essa sensibilidade com o outro, com o próximo, com o que ele está passando lá, porque às vezes a gente reclama muito, né, da vida da gente, não na questão da saúde, mas reclama do dinheiro, reclama do trabalho, reclama de quando chove, de quando esfria, e aquela pessoa ali não tem essa chance de ter todas essas reclamações no momento que ela tem que pensar em uma coisa só, que é aquela doença, que é o tratamento dela. E sabe que muitas vezes no meu trabalho eu recebo pessoas que eu digo assim, ó, hoje eu fui uma psicóloga. Por quê? Porque a pessoa chega e ela quer ser ouvida, ela quer falar o que ela está sentindo. Então esse teu papel, esse teu trabalho e essa tua experiência é muito importante, não somente dentro da Pecânia, mas como pessoa, como mulher, como incentivadora de muitas coisas boas para essas pessoas, né, que precisam, que te buscam, porque com certeza na tua família também deve ter alguém que chega, bom, ela é psicóloga, hoje eu vou conversar com ela e saber qual é a opinião, né? Isso é algo que não tem como a gente fugir muito, né? Mas acho que é muito positivo, assim, poder dar o suporte para as pessoas, né? E, claro, a gente vai se preparando. Eu estou há 4 anos na PECAM, tenho a especialização em oncologia, agora eu estou realizando a especialização em cuidados paliativos também. Parabéns! Porque a gente tem que estar preparados, né, para conhecer da doença, para conhecer do impacto dela, para além daquilo que cada usuário traz na sua individualidade, né? Eu abordo esse momento, Adri, considerando que a gente precisa ter uma sensibilidade também para identificar aquilo que eles não trazem. Aquilo que eles nem querem falar, sabe? Porque é comum, assim, dentro do acolhimento social, por exemplo, a gente vai identificando algumas demandas que eles têm, mas eles não viram, né? Ainda não perceberam. Né? Então, a gente trabalha muito além de Ijuí, de APECAM, a gente trabalha também muitas vezes com os municípios, porque a gente vai estar atendendo aqui nesse período de tratamento dele intensivo, que é a radioterapia, a quimioterapia. Talvez o pior dos momentos, né, da vida nesse processo todo, né? Isso, mas quando essa pessoa vai para casa, ela vai continuar precisando de suporte, né? E aí que a gente indica, principalmente às vezes aquelas pessoas que não têm um vínculo familiar, né? Ou que já são mais idosos, né? Os dois, assim. Que é sempre tudo mais difícil depois de uma certa idade. Aquelas pessoas também, Adri, que estão iniciando o tratamento e elas não vão ter nenhum benefício assistencial, né? Porque são trabalhadores sem vínculo empregatício, ou que são autônomos, mas não contribuíram, né? E que a única ajuda que vão ter no momento em que estiverem aqui é vocês que estão acolhendo, né? Isso. Talvez até na questão da alimentação, porque vai voltar para casa e vai ficar sem aquele acolhimento, sem alimento. Como você citou, se é uma pessoa mais idosa, né? Vai se virar como? Então a gente... quando a gente visualiza essas situações, né, a APECAM também disponibiliza a cesta de alimentos, né, para as pessoas que estão nessa situação sem nenhuma renda, né, nesses primeiros meses, assim, que é um impacto mais forte, né, e a gente faz contato com os municípios para que o município procure esteja atendendo, porque o que acontece? Às vezes eles não vão lá no município, porque eles não perceberam aquela necessidade, eles não conhecem o direito que eles têm. É o município que tem que ir até eles daí. Isso. E o município faz isso com a interferência de vocês. Faz. Que ótimo. Sim. A gente tem muito forte isso, né? Porque são casos que foi no município, conversou com o assistente social, da saúde, não, né? Fui encaminhado do médico para Ijuí. Então, esse retorno para a residência deles, sua casa, a gente também procura
garantir que ele esteja numa continuidade, assistido de estar bem. Muito bem, meninas, muito bem. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Eu gostaria de, então, voltar um pouquinho atrás para a gente falar sobre como é que as pessoas que estão em casa, como é que a comunidade, no geral, no total, pode ajudar a PECAM a melhorar os dias dessas pessoas, então, que estão lá, que precisam estar lá, né? Que recebem toda essa atenção de vocês, todo o carinho, todo o profissionalismo também que vocês têm, né? Porque não é só o profissionalismo, é o carinho, é a atenção, é como eu disse antes, é aquele abraço, né, para trazer perto da gente ou de vocês a família, para procurar entender o que está acontecendo, como você citou agora também, como é que vai ser o depois, né, porque isso tudo é um trabalho contínuo, é um estudo, e não fica assim um dia sem dar o alimento para aquelas pessoas que estão lá, né. Não. Então, a gente reforça o convite para a comunidade vir até nós, vir conhecer de perto o trabalho que a gente realiza. Isso faz toda a diferença. E para aqueles que querem ser nossos apoiadores, nossos contribuintes, existem diversas formas. Aqueles que podem contribuir financeiramente, todo e qualquer valor será sempre muito bem-vindos. Aqueles que quiserem contribuir com alimento, material de higiene pessoal, aqueles que quiserem doar em roupas, ou aqueles que querem ajudar. Roupas boas, né? Exato, roupas que vocês podem dar para essas pessoas, como vocês citaram, e também o que ficar, o que não for utilizado, poder fazer essa revenda com valores simbólicos para ter um valor, então, para uso diário do que diariamente você precisa, que é sempre mais, né? O leite, essas coisas que não tem como, de repente, fazer um estoque maior, né? Ou para aqueles que quiserem vir conhecer o nosso brechó, ou quando nos encontrarem nos mercados fazendo arrecadação de alimentos, né? Que peguem o papelzinho, que conversem, que tirem a dúvida se tiver com alguém da nossa equipe, né? E que possam estar doando algum alimento. As tampinhas, então, é uma forma para aquela pessoa que quer ajudar e talvez naquele momento financeiramente ela não consegue, né? As tampinhas em casa, todos os tipos de tampa plástica, além de estar ajudando a PECAM, vai estar contribuindo com o meio ambiente, então é algo que todo mundo é beneficiado com isso, né? E agora reforçando então a nossa ação das pizzas, né? Acho que é uma ação solidária que além da pessoa estar ajudando a PECAM, ela vai poder estar então saboreando uma deliciosa pizza. Somos pouco suspeitas para falar, porque é a nossa equipe que elas são muito gostosas mesmo, porque eu já adquiri antes, né? Seguido vocês fazem esse projeto de pizzas, né? Isso, ela é uma vez por ano e ela é um projeto que ele é pensado e executado do início até o fim por nossa equipe. A nossa equipe que vende as pizzas é a nossa equipe que faz as pizzas e depois é a nossa equipe que entrega essas pizzas, né? Então é um trabalho assim que cada colega que se doa um pouquinho mais, né? Então a gente pede para que toda a comunidade abrace essa causa, venha contribuir, faça contato conosco, né? Acho que se cada um comprar uma pizza, no montante final a gente consegue alcançar os nossos objetivos. O contato da PECAM para que as pessoas então possam adquirir as pizzas neste momento, né? Neste momento que vocês vão fazer, vão entregar, e lembrando que aquelas pessoas que querem então ajudar um pouquinho mais, que vão até lá buscar suas pizzas, porque também há gasto de combustível de pessoas, né? E tudo isso pode ser evitado se a gente for até lá. Já aproveita para conhecer o espaço, né? Sim, o nosso contato para aquisição das pizzas, então, é o 98128-0142, que é o telefone da nossa recepção, né? Inclusive outras questões também podem ser tratadas nesse número, né? Ele está disponível para a gente estar recebendo. Tem o WhatsApp, então, nesse número? Tem o WhatsApp nesse número. 98128-0142. 0142. Adri, eu vou aproveitar esse momento. Fica bem à vontade. Porque o maior suporte financeiro da PECAM é através da equipe de captação de recursos que fica em Santa Maria, através do telefone, né? Nesse momento a gente tem vivenciado um momento onde as pessoas não estão mais atendendo o telefone, né? Em função de que algumas ligações são golpe, algumas ligações atende e não fala nada, né? Então eu peço que quem receber uma ligação da PECAM de Santa Maria, que ouça
né? As meninas, elas vão estar se identificando, que ouça a nossa mensagem e que dentro do possível nos auxilie, né? E esse auxílio financeiro, então, ele pode ser mensal, né? Mediante essa ligação, e ele não tem um valor específico. Você pode doar, por exemplo, R$20 por mês, né? Não precisa ser 100, 200, né? Para que as pessoas saibam que pode doar aquilo dentro do que é possibilidade, dentro do que é possível para o seu bolso, né? Isso, exatamente, Adri. R$10, R$20, a gente tem a contribuição por Pix, transferência bancária, e a gente também tem um mensageiro que vai até as casas para recolher essa contribuição. Então, para cada pessoa, a gente vai estar encontrando uma forma dela estar conseguindo colaborar com a gente. E dessa forma e de todas as outras, então, que nós citamos aqui hoje, né, gurias? Eu acho que é bem importante colocar também, se alguém que esteja nos ouvindo conheça alguém que esteja realizando o tratamento oncológico, e se essa pessoa ainda não recebe o apoio da APECAM, e se tiver alguma necessidade, que ela possa estar nos procurando, que ela possa estar indo até a APECAM realizar o cadastro. O cadastro, ele acontece sempre de segunda a quinta na parte da manhã. Ele é por ordem de chegada, tem algumas documentações, RG, CPF, comprovante de renda, de residência e o cartãozinho do SUS, né, que precisa ser levado junto. A gente faz cópia lá, não precisa levar a cópia, né? Então, que essas pessoas possam estar nos buscando para que a gente possa, dentro das nossas possibilidades, estar prestando todo o suporte, todo o apoio, quem sabe facilitando um pouquinho o processo de tratamento dessa pessoa. Então, para você que conhece alguém que tenha, né, o câncer, que seja portador, independente de qual tipo de câncer, e que não tenha condições de vir a Ijuí, ou se tenha parentes aqui, busque a APECAM com seu RG, com seu CPF, com a sua carteirinha do SUS, faça esse cadastro de segunda a quinta, né? Comprovante de endereço e comprovante de renda, é bem importante lembrar que são necessários ser apresentados também, né? Isso aí, André. Isso aí, muito bem, gurias, muito obrigada pela participação. A ZS TV Ijuí, o Espaço Mulher está sempre aberto, se vocês quiserem trazer alguma coisa, algum trabalho de vocês, apresentar, a gente fica à disposição. O Zalmir Soares já esteve lá com vocês, né, que é meu esposo. Eu ainda estive, mas não conhecia. Eu vou fazer essa visita quando buscar, então, as minhas pizzas, né, e convido vocês também para fazer essa visita. Até a próxima semana, então. Obrigada a você que esteve conosco. E na semana que vem nós estamos novamente com o Espaço Mulher. Um abraço.